Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Supremo Tribunal Espanhol condena separatistas catalães e emite mandado de detenção europeu a Carles Puigdemont. Forças de Bashar al-Assad chegam à fronteira com a Turquia. Milícias curdas e exército sírio juntos no combate à ofensiva turca. Nobel da Economia distingue combate à pobreza para ver neste jornal. E ainda os moçambicanos vão às urnas esta terça-feira, um teste ao governo da Frelimo e ao presidente Filipe Nyusi. Em Espanha, o Supremo Tribunal condenou 9 líderes do movimento independentista da Catalunha apenas entre 9 e os 13 anos de prisão. O Supremo decidiu também emitir um novo mandado de captura a Carles Puigdemont. Carles Puigdemont voltou a ser alvo de um mandado de detenção europeu. Ausente do julgamento que condenou 9 líderes separatistas a penas de prisão entre os 9 e os 13 anos, o antigo chefe do governo regional da Catalunha é mais uma vez chamado a responder à justiça pelo Supremo Tribunal Espanhol. Puigdemont, atualmente exilado na Bélgica, tinha já visto um mandado semelhante cair por terra, depois de, em 2018, a Alemanha ter recusado a extradição. Esta segunda-feira foi emitido um novo mandado, no mesmo dia em que as principais figuras políticas do movimento independentista catalão conheceram as sentenças por terem liderado o referendo para a independência da Catalunha há pouco mais de 2 anos. Esta sentença põe fim a um processo judicial que se realizou e gostaria de sublinhá-lo com plenas garantias de absoluta transparência. E num Estado de Direito como o espanhol, o seu acatamento significa cumpri-lo. Reitero, significa o seu íntegro cumprimento. Leitura diferente tem o atual presidente da região catalã. Quim Torra classificou já os vereditos como injustos e antidemocráticos e promete tomar diligência junto do poder em Madrid. Apelamos ao fim da repressão, à libertação dos presos políticos e a que os exilados sejam livres de voltar a casa. A uma amnistia que marca um ponto de viragem para todos os que sofreram represálias. Uma voz de protesto que tem encontrado eco na Catalunha. Estradas e linhas férreas estão a ser bloqueadas, milhares de pessoas fazem-se ouvir nas ruas, em apoio aos dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da região. Carles Puigdemont reagiu à decisão do Supremo Tribunal. O líder separatista fala de uma estratégia de repressão e vingança. Depois das sentenças serem conhecidas, uma onda de protestos invadiu a Catalunha. Os manifestantes bloquearam estradas e invadiram o aeroporto de Barcelona. As reações à condenação dos líderes separatistas catalães fizeram-se sentir sobretudo no aeroporto El Prat de Barcelona. Milhares de pessoas concentraram-se na entrada do Terminal 1. Algumas estradas de acesso ao aeroporto foram bloqueadas. Dezenas de voos foram cancelados. Perante a pressão dos manifestantes para entrar no aeroporto, os moços de esquadra avançaram. Houve confrontos, pelo menos uma pessoa foi detida. À distância, na Bélgica, Carles Puigdemont criticou a decisão judicial. A sentença do Supremo Tribunal contra os membros do Parlamento, do Governo e, mais importante, contra as entidades sociais da Catalunha confirma a estratégia de repressão e vingança contra todos os cidadãos que procuraram o caminho da democracia para tornar possível a sua vontade. Condená-los é condenar mais de 2 milhões de pessoas que tornaram possível o referendo de autodeterminação do dia 1 de outubro. Os acessos ao aeroporto foram, entretanto, reabertos, mas diversos pontos no centro de Barcelona e noutras partes da Catalunha continuavam complicados ao início da noite. Num comunicado conjunto, entretanto, divulgado, os políticos condenados denunciam não ter sido feita justiça, mas sim vingança, e mostraram-se orgulhosos de ter organizado, há 2 anos, o referendo pela independência da Catalunha. O regime Bashar al-Assad está a ajudar as milícias curdas a combater a ofensiva da Turquia. As forças democráticas da Síria dizem que este acordo é apenas militar e que os entendimentos políticos só serão discutidos depois do fim dos ataques turcos.
As tropas de Damasco aproximam-se da fronteira com a Turquia um dia depois do anúncio de um acordo com as forças curdas para tentar conter a ofensiva turca no norte da Síria. Sentindo-se abandonados por Washington, os combatentes curdos apelaram ao exército de Bashar al-Assad depois da decisão dos Estados Unidos de retirar os seus militares da região. Acolhidos efusivamente pela população local, os soldados sírios avançaram esta segunda-feira até poucas dezenas de quilómetros de Ras Alan, principal foco dos combates entre as forças turcas e as forças democráticas sírias, principal coligação de combatentes curdos e árabes. O acordo entre Damasco e os curdos prevê a entrada do exército nas cidades-chave de Manbij e Kobani. O presidente turco indicou que as suas forças pretendem expulsar os combatentes curdos de Manbij, mas também frisou que não espera ter problemas com Moscovo, aliada de Damasco. Recep Tayyip Erdogan afirmou que há muitos rumores a circular, no entanto, sobretudo através dos contactos com a embaixada e devido à posição positiva da Rússia a respeito de Kobani, não deverá haver qualquer problema. Ve bunun yanında şu an itibariyle Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağı benziyor. Em reação ao acordo entre as forças curdas e o regime de Assad, o Kremlin afirmou que não explora a possibilidade de um confronto na Síria entre militares russos e turcos, frisando que Moscovo está em contacto recorrente com Ankara, nomeadamente a nível militar. A União Europeia decidiu limitar a venda de armas à Turquia. 6 países já tinham suspendido a venda de equipamento militar ao governo de Ankara. Não é uma proibição formal, mas é um sinal de forte desagrado. A União Europeia decidiu limitar a exportação de armas à Turquia. Decisão tomada esta segunda-feira pelos ministros dos negócios estrangeiros. Reunidos no Luxemburgo, os chefes da diplomacia ficaram a um passo de decretar um embargo a um Estado-membro da NATO. 6 países europeus já suspenderam a venda de armas à Turquia na sequência da ofensiva lançada no norte da Síria contra as forças curdas. De acordo com os números disponíveis, o valor das vendas de armamento ao governo de Ankara por países da União Europeia estará perto dos 3 mil milhões de euros. Noruega, Finlândia, Holanda, Alemanha, França e Itália decidiram suspender as vendas de equipamento militar. O Reino Unido é o maior exportador de armamento para a Turquia e para já não tomou posição. Coletivamente, a União Europeia decidiu condenar a ofensiva militar turca e pediu um cessar-fogo imediato. Federica Mogherini, a chefe da diplomacia europeia, explicou que não foi declarado um embargo à venda de armas formal, porque o mecanismo da limitação permite uma resposta mais imediata, tomada por cada um dos Estados-membros, de acordo com a legislação nacional. Em declarações aos jornalistas, o ministro português dos Negócios Estrangeiros foi claro a dizer que a ofensiva militar viola a lei internacional, põe em causa a integridade territorial da Síria e o processo político que tinha tido avanços recentes com a constituição do Conselho Constitucional Sírio. A União Europeia pediu ainda a convocação urgente de uma reunião ministerial da Coligação Internacional contra o Daesh, da qual a Turquia também faz parte. Em Hong Kong, um polícia foi esfaqueado durante os confrontos na noite deste domingo. Vários manifestantes vestidos de preto e com cara tapada atiraram cocktails Molotov contra uma esquadra da polícia, enquanto outros destruíram lojas e estações de metro. Em conferência de imprensa, o vice-comissário da polícia disse que estas manifestações chegaram a um nível de risco de vida e que, qualquer que seja o motivo, o nível de violência não é justificado. A Rainha Isabel II falou esta segunda-feira no Parlamento Britânico. A monarca fez o primeiro discurso lido do mandato de Boris Johnson, na semana em que acontece a Cimeira Europeia decisiva para o Brexit. Há 2 anos que Isabel II não se apresentava no Parlamento para dar voz às palavras do Governo na abertura da sessão legislativa. O discurso da Rainha costuma ser anual e Isabel II já o fez 65 vezes, mas em 2017 a anterior Primeira-Ministra Theresa May decidiu-se por uma legislatura de 2 anos focada no Brexit. O objetivo do Executivo mantém-se. A prioridade do meu governo tem sido garantir a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro. O meu governo quer alcançar uma nova parceria com a União Europeia, baseada no comércio livre e na cooperação amigável.
and friendly cooperation. Palavra de Boris Johnson na boca de Isabel II. Sem detalhe, o manifesto de intenções anuncia o fim à livre circulação de cidadãos da União Europeia. Uma nova lei da imigração vai pôr fim à livre circulação e lançará as bases para um sistema de imigração justo e moderno. O meu governo compromete-se a garantir que os cidadãos europeus que aqui construíram a vida e muito contribuíram para o Reino Unido tenham o direito de ficar aqui. O detalhe das intenções do governo foi, entretanto, apresentado em papel, um documento de 130 páginas, fundamental para o voto na Câmara dos Comuns. A expectativa é muita. Há 95 anos que nenhum discurso do rei é chumbado. 3 economistas foram distinguidos com o Nobel da Economia. Os premiados venceram pela abordagem inovadora na luta contra a pobreza. O Nobel da Economia foi atribuído a 3 economistas pelas suas abordagens inovadoras na luta contra a pobreza global. Entre eles, uma mulher, Esther Duflo, a segunda a ser distinguida com o prémio. A Real Academia Sueca das Ciências decidiu hoje atribuir o prémio Sveriges Riksbank de Ciências Económicas em memória de Alfred Nobel para 2019 a Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kramer pela sua abordagem experimental para tentar aliviar a pobreza global. Como resultado direto de um dos estudos destes economistas, mais de 5 milhões de crianças indianas beneficiaram de programas eficazes de tutoria nas escolas. Os moçambicanos vão às urnas esta terça-feira. Elegem o presidente, os membros do Parlamento, das Assembleias Regionais e, pela primeira vez, os governadores das províncias. As eleições são um teste a Filipe Nyusi, que se recandidata à presidência. Em Moçambique, mais de 13 milhões de eleitores são chamados às urnas esta terça-feira para eleger o próximo presidente, escolher uma nova composição para o Parlamento e os novos dirigentes provinciais. Um teste ao governo da Frelimo e ao presidente Filipe Nyusi, que se candidata a um segundo mandato de 5 anos, depois de um primeiro marcado por crises internas graves. As marcas da passagem dos ciclones Idai e Kenneth pelo território, o primeiro a deixar um rastro de destruição indescritível, estão ainda muito presentes. Os ataques armados em Cabo Delgado, onde existem depósitos de gás natural explorados por multinacionais, marcaram negativamente a legislatura. A Comissão Nacional de Eleições diz mesmo que 5.400 eleitores não vão poder votar nesta região, porque as mesas de voto não vão abrir. A corrida, que acontece pela primeira vez sem o líder histórico da Renamo, Afonso Dhlakama, far-se-á entre a Frelimo e a Renamo, principal formação da oposição, que passaram por 40 anos de luta, grande parte dela armada, que terminou com o firmar de um acordo de paz em agosto deste ano. Uma vitória para Nyusi, acreditam muitos, mas frágil, já que dentro da resistência nacional moçambicana o acordo não é pacífico e respeitado por todos. Já houve, aliás, incidentes posteriores à assinatura do documento. São 4 os candidatos presidenciais e 26 os partidos que concorrem às legislativas e provinciais. Apenas os 3 partidos com assento parlamentar, Frelimo, Renamo e MDM, concorrem em todos os círculos eleitorais. É a primeira vez que o país escolhe os governadores das 10 províncias, que são os cabeças de lista mais votados das formações que concorrem às eleições. É tudo nesta Euronews Noite. Fique desse lado. Até já.